Queridos amigos, bom dia a todos. Que nós possamos ter uma manhã de paz, de alegria espiritual, renovada pela oportunidade de reflexão em torno do conteúdo espírita, que é o maior presente depois do Evangelho de Jesus que o Senhor da vida concedeu à humanidade. E Ele nos renova nesta manhã para falarmos de um tema extremamente básico na missão da doutrina espírita na face da Terra, que é a missão educativa por excelência. Allan Kardec, na sua obra magistral, A Gênese, os milagres e as predições segundo os Espíritos, ele trata da questão da formação de uma nova geração, que seria a geração da nova era para a humanidade. No complexo de ensinamentos que os Espíritos trouxeram à Terra, em meados do século XIX, encontra-se uma gama de conhecimentos que trata sobre a formatação de um outro nível de consciência que o planeta irá atingir. Sendo o nosso planeta ainda de expiação e provas, marcado sobejamente pelo predomínio das sombras sobre as luzes, da maldade ainda infestando os meandros do nosso planeta, dizem os espíritos Allan Kardec que tudo evolui no universo. As pessoas, assim como os mundos. Todos os sistemas estão em permanente mutação. O universo não é algo estanque, morto. O universo é uma teia viva, em um processo permanente de mutação, de transformações. Aliás, este pensamento, esta reflexão, trazida pelos bons espíritos, vem sendo confirmada pelas ciências mais avançadas do planeta. A física atual, a física de vanguarda, vem apresentando para a humanidade a concepção de que o universo é uma grande teia, como se fosse um corpo vivo. Todas as coisas estão interligadas e que esse corpo vivo pulsa de uma forma dinâmica. O universo não está parado. A observação da astrofísica, da astronomia, relata-nos que as grandes nebulosas são ninhos de mundos, ninhos de estrelas, e que surgem aqui e ali permanentemente novas estrelas que configuram a formação de novos sistemas planetários. Isto fez com que Carl Sagan, que era ateu, tivesse escrito uma obra intitulada Cosmos. E nesta obra, assim como em outros escritos de Carl Sagan, ele faz um cálculo matemático para afirmar que ele acredita, assim como outros astrônomos, de que a Terra não seria o único planeta habitado no universo. Dentro desses cálculos, ele elabora o raciocínio de que em cada estrela que compõe o universo conhecido, deveria ter uma média de 5 planetas em derredor de uma estrela. Dentro dessa média, teríamos algo em torno de 3 planetas da conjunção sólida, na distância orbital que permitiria conceber vida que se aproximasse daquela que nós conhecemos em nosso planeta. Quanto mais distante do Sol da estrela, o planeta tende a ter uma formação gasosa. São chamados gigantes gasosos. Esses gigantes gasosos, eles não têm característica próxima à vida que nós conhecemos. Porém, entre a segunda e a quarta órbita, nós poderíamos ter planetas sólidos, com as condições climáticas que se adequassem à concepção de vida que nós temos. O que é um raciocínio até limitado, porque os espíritos nos dizem que a vida não se manifesta apenas nas formas como nós conhecemos. Existiriam outros recursos da natureza que pudesse premiar a oportunidade de vida para os espíritos em mundos, teatros, planetas que não correspondam à estrutura da Terra. Mas ficando no raciocínio de Carl Sagan e de outros astrônomos, eles elaboram a convicção de que não estamos sós no universo.
A física quântica, a física mais avançada, tendo à frente Fritjof Capra, o autor do ponto de mutação, do tal da física, ele reflete na ideia de que, na verdade, precisamos ver o universo de uma forma integral, o universo como um pulsar de vida. A física quântica demonstra que tudo que existe é energia em constante elaboração e transformação. O raciocínio desses físicos, à frente do Dr. Amit Goswami, autor da obra Universo Autoconsciente, a Física da Alma, eles raciocinam de que, se tudo que existe é energia em constante transformação, que essa energia não desaparece, muda de condição vibratória, de frequência vibratória, por que só o homem? Por que só a criatura humana seria aquele que sumiria com o fenômeno da morte? Então, os novos raciocínios levam os físicos da atualidade à consequência e à conclusão que a doutrina espírita nos traz, que a morte é apenas uma mudança de frequência vibratória, sem mudança de individualidade. Ao morrer, passamos para um outro estágio de frequência de energia, permanecendo a nossa individualidade, a nossa forma de ser, as nossas características. Sob este enfoque, não é por acaso que a doutrina espírita fora codificada por um pedagogo, um homem de educação. Tudo é muito bem planejado por Deus. Allan Kardec, que é o professor Hippolyte Léon Denis Rivail até hoje, tem o seu nome no panteão da pedagogia e da ciência na França. A concepção pedagógica criada pelo professor Hippolyte, hoje em dia, ainda recebe láureas e reconhecimento no campo pedagógico em toda a Europa. E como a doutrina espírita, semelhante ao Evangelho de Jesus, não veio curar corpos, mas libertar consciências pelo processo de educação de profundidade, nós vamos encontrar em Jesus o maior de todos os pedagogos. Vamos encontrar em Jesus de Nazaré o mais extraordinário e lúcido filósofo que a Terra conheceu. Nós vamos encontrar nele o maior de todos os psicólogos, aquele que mais conhece a alma humana, aquele que devassa o espírito que ele olha, por ser ele, Jesus, o governador espiritual da Terra e a alma mais pura e perfeita que a nossa humanidade até hoje conhece. Conforme o livro dos Espíritos, Jesus de Nazaré é o guia e modelo para a nossa humanidade. É o protótipo de cada um de nós. Jesus é o nosso amanhã. É o futuro de cada uma das nossas consciências. Nós seremos o que ele já é. Essa é a definição mais linda. Quando eu estou querendo ficar para baixo, eu me lembro disso. Vamos ser o que ele é. E ele já afirmava categoricamente isso ao dizer: o que eu faço, podeis fazer e muito mais ainda. A mensagem do Evangelho, na verdade, é uma mensagem do futuro para o homem de hoje. É uma mensagem que viajou numa espécie de máquina do tempo chamada amor. Amor foi a máquina do tempo que Jesus utilizou para chegar até nós. Como ele é o amanhã da humanidade, ele vivia, respirava e agia no ponto frontal do cérebro humano, que é aquele que nós estamos aprendendo a utilizar hoje. Na verdade, ainda estamos começando a utilizar o hemisfério direito, que é o hemisfério da intuição. Jesus já usava o ponto frontal, que é o super-homem, o super-espírito, a consciência larga do homem perfeito de amanhã. Quando ele esteve aqui na Terra, ele veio demonstrar, apesar dos seus grandes prodígios de curar leprosos, de devolver os movimentos àqueles que estavam paralíticos, de fazer os cegos terem a luz da visão, de devolver a escuta para quem não percebia a musicalidade da natureza. Apesar de todos esses prodígios, o maior prodígio que Jesus trouxe à humanidade foi o processo da viagem interna, para entender a criatura humana entendendo-se. Se nós não aprendermos a nos conhecer, primeiro, como um projeto de Deus, segundo, com a potencialidade que todos nós trazemos dentro de nós, vamos permanecer escravos das doenças, das inquietações, dos conflitos,
das obsessões. Jesus desceu até a nata da necessidade humana. Ao apresentar um Deus de profundo amor e ternura, ele também nos disse que este Deus estava enraizado na intimidade da alma. E mostrou que nós deveríamos, no processo da nossa educação íntima, aprender a se relacionar com Deus de uma forma terna, segura, confiante, que este Deus, em suas leis sábias, elaborou estas mesmas leis para nos proteger. As leis de Deus são profundamente generosas, protegendo-nos através dos seus mecanismos didáticos, para que nós viéssemos aprender a utilizar a superação pessoal a fim de atingirmos uma nova forma de viver, uma nova consciência a cada encarnação, a cada experiência da carne. Ele mesmo dissera que para atingirmos o reino de Deus, necessário seria nascer de novo. Mas onde estaria localizado esse reino? Ele também disse, quando perguntaram, aonde está o reino? Como atingi-lo? E Jesus disse, o reino de Deus não está aqui ou acolá. O reino de Deus está dentro de vós. Esta é outra frase síntese do processo educacional do Evangelho. O maior tratado pedagógico para a humanidade. Se os professores, os pedagogos, os cientistas da educação se debruçassem mais sobre a pedagogia do Evangelho, nós teríamos um avanço considerável na educação verdadeira em toda a civilização humana. E talvez estivéssemos em um estágio mais avançado, porque Jesus trabalhou exatamente com o grande zênite e nadir, o grande horizonte para a humanidade. A educação deve tornar o ser humano feliz. E como é que o ser humano pode ser feliz? Aprendendo que a sua felicidade depende da cota de felicidade que ele irradia e distribui aos seus irmãos de jornada. Por quê? Porque a solidariedade é um elemento constitutivo do universo. Como o universo é uma emanação de amor de Deus, logo, a solidariedade, que é uma das pernas ou uma das almas deste amor, todas as vezes que nós agimos dentro da normalidade desse influxo do universo que é amor, nós sintonizamos com o que é plenitude, com o que é felicidade. Então ninguém encontra a felicidade apenas voltados para ser feliz. A melhor maneira para encontrar a própria felicidade é verificando como fazer feliz o outro. Então a solidariedade, que tem também um outro nome intitulado altruísmo, é um elemento sine qua non para que a criatura seja feliz. E a pessoa feliz vai conquistar um outro aspecto que todo mundo deseja, que é ter saúde. Quem aqui gosta de ser doente, levante a mão. Como ninguém vai levantar, eu vou fazer a pergunta mais sábia. Quem deseja ter saúde aqui, levante a mão. Se eu pudesse, levantava os pés. Saúde guarda uma relação profunda com educação. E não educação formal, não educação simples de transmissão de informação, mas educação no sentido lato, essencial, como ensinava-nos Confúcio, Lao Tse, Forri, na China mais distante milenar. Como nos ensinou Rama, na Índia inesquecível. Como Siddhartha Gautama nos convidou para a educação de profundidade, que ele dizia, educar é extrair o Deus que está dentro de nós. Confúcio dizia a mesma coisa, educar é extrair o divino que repousa em nós. A mesma coisa. E Jesus diz que, para ser feliz, necessário é nascer de novo para alcançar o reino de Deus que está dentro de vós. Só se alcança o reino de Deus no processo de autoeducação. Então, saúde guarda relação direta com a educação íntima. Por que é que nós adoecemos? Eu digo nós, a humanidade, vocês talvez não. Porque nós somos deseducados mentalmente. Pensamos mal, sentimos mal, guardamos emoções destrutivas. Com exceção de vocês, a humanidade guarda rancor, mágoa, ressentimento, frustração.
ódio, dependência emocional, tipo assim, sem fulano eu não sei viver, pronto. Prato cheio para adoecer, porque fulano pode escolher outros caminhos, e sem ele você não vive, como vai ficar? Doente. Se não se matar, espero que não ocorra, vai ficar doente. Todas as vezes que transferimos ao outro a resposta para a nossa vida, isso está demonstrando que não somos educados espiritualmente. Porque a autoeducação nos leva à segurança íntima. Leva-nos a nos tornar pessoas seguras de si, com autoestima elevada, com consciência do objetivo da vida. E aí chegamos numa reflexão, num pensamento do Dr. Leopold Zonde, que é o Sigmund Freud da Hungria. Zonde, ele dizia, costumava dizer, o homem é um projeto inacabado. Estava Zonde falando de alguma forma do objetivo da reencarnação. A reencarnação, que é um elemento pedagógico de Deus para o nosso processo de educação espiritual ao longo da evolução, nos permite fazer com que transformemos-nos um dia em um projeto realizado. A plenitude é a concretização desse projeto. Mas para atingir esse projeto de Deus, que é tornarmos-nos almas puras, espíritos angelicais, colaboradores íntimos de Deus como Jesus o é, precisamos das várias experiências reencarnatórias e das experiências entre encarnações. Então vejam que a educação está na base de tudo. E Jesus nos trouxe esse mecanismo. Jesus foi o primeiro, antes de existir a medicina preventiva, Jesus já falava em prevenção. Para não ter que tomar remédio. Jesus dizia, qual era a prevenção que ele nos apresentou? Ele dizia, não vos atormenteis pelo dia de amanhã. A cada dia basta o seu mal. Quantas vezes nós não adoecemos por uma dor que talvez nem chegue? Quantas vezes não nos inquietamos, passamos noites sem dormir, porque vamos fazer uma prova daqui a 3 meses. E ainda tem gente que sofre solidário. Toma Lexotan 4 meses antes, porque o filho vai fazer vestibular. Então isso é a nossa fragilidade emocional. A nossa necessidade de autoeducação. Com Jesus, o Evangelho, que é a boa nova, é a notícia alvissareira, ele veio romper com o lacre de infelicidade. Jesus foi perseguido e morto, não foi por nada não. Ele quebrou paradigmas. Ele rompeu com uma estrutura de raciocínio religioso profundamente equivocado. Ele impactou a estrutura dominante religiosa, que eram os judeus, apresentando para os doutores da lei, primeiro, não mais o Deus do exército, mas o Deus da misericórdia e do amor. Segundo, mostrou que não dependia da filiação religiosa a libertação íntima do ser e a sua felicidade nos céus, e sim da opção espiritual do ser, da natureza dos sentimentos, do amor. A criatura vale não pelo templo que frequenta, mas pelo templo em que transformou o próprio coração. A parábola do bom samaritano é um bom exemplo disso. A criatura vale pelo bem que realiza ao seu próximo, não pela casa espírita que frequenta, pela igreja católica que frequenta, pela igreja evangélica que vai. Não. Vale pelo que o seu coração age. A religião do amor derruba as paredes de tudo que é templo e religião. Por isso que ele impactou. Ele mostrou em plena natureza que aonde você estiver, você deve dar o testemunho de Deus em sua vida. Tornar sagrada a sua existência, pela natureza dos pensamentos. Como eu sou deseducado, eu penso com pessimismo, eu não acredito em mim mesmo, eu culpo todo mundo pelos meus males, eu responsabilizo outros pelas minhas dores, sem me inserir aonde eu contribuo para a minha vida infeliz. Vão guardando isso que eu estou colocando, porque isso tem tudo a ver com as crianças índigo e cristal. Não pense que estamos desfocados, não. Estamos no foco. Depois dos anos em que o cristianismo foi deturpado, em que os homens criaram a filosofia cristã distante de Cristo,
em que brotou a religião do Evangelho longe do Evangelho, depois de um período de grande obscurantismo, de grande sombra, surgem então os movimentos de transformação do planeta. A partir do século XVIII, a Revolução Industrial, que surgiu com impacto na Inglaterra e na Alemanha, avança sobre a humanidade, fazendo com que surgissem as máquinas a vapor. E as pessoas ficaram assustadas. Como pode uma fumaça mover máquinas? Como pode lâmpada acender sem azeite? No século XVIII, surgem também mudanças rápidas no campo sociopolítico e econômico, com a Revolução Francesa. Ali, Voltaire, Montesquieu, Diderot, Jean-Jacques Rousseau, filósofos, pensaram um mundo diferente da burguesia, diferente da monarquia, convidando a burguesia a se assomar, representando o povo. Lamentavelmente, distorções aconteceram. E a Revolução Francesa, que trouxe uma importância considerável para a nossa civilização, apresentando como dístico igualdade, fraternidade e liberdade, foi fundamental para que nós tivéssemos hoje a democracia representativa que nós temos nos dias de agora. O sistema mais avançado da atualidade, embora as falhas que ainda pervargam a democracia como nós o conhecemos na atualidade. O dístico igualdade, fraternidade, liberdade nasceu de um ponto focal dos iniciados mais antigos, porque esta ideia ela está na intimidade desde os tempos de Salomão, que foi considerado o pai da maçonaria. A maçonaria apresenta esse dístico como o grande mote existencial das lojas maçônicas, que não é uma religião, é na verdade uma instituição de natureza socio-espiritual. Ao contrário do que muita gente pensa, a maçonaria tem Deus como a base fundamental das suas expressões. Quero já dizer que não sou maçom, não. Mas é um atestado da verdade. Deus é a base, é o grande arquiteto do universo. E a imortalidade da alma é o seu sopro de movimentação. Para se ser maçom, necessário ser crente em Deus e na imortalidade da alma. A maçonaria, portanto, influenciou os grandes movimentos do progresso sociopolítico da humanidade, inclusive a Revolução Francesa, a igualité, a igualdade entre os seres. Não a igualdade absoluta, porque não há igualdade absoluta, não pode haver ainda igualdade absoluta na nossa humanidade, mas a igualdade relativa de oportunidades e direitos. A liberdade é um tesouro, você precisa ganhar a opção de, através do seu livre-arbítrio, você se construir e dar a sua parcela de contribuição, porém, respondendo por aquilo que for negativo que você faça no mundo em que vive. Liberdade, igualdade e fraternidade, que é o elemento essencial do amor. A fraternidade entre os povos e entre os seres. Pois bem, isso no século XVIII. No século XIX, pouco tempo depois, ainda sob os ecos da Revolução Francesa, nasce na Terra Hippolyte Léon Denis Rivail. 1879. Revolução Francesa. E Allan Kardec aparece no começo do século XIX. E ele torna-se um dos mais dedicados alunos de um dos mais extraordinários educadores que a humanidade conheceu até hoje. Henri Pestalozzi. Na Suíça, em Yverdun, o castelo de Yverdun, ele forja e educa Allan Kardec. E depois foi ele, Pestalozzi, quem apresentou, vejam só, um reviver do objetivo da educação conforme o Evangelho de Jesus. Porque coube a Pestalozzi lançar as bases de termos uma pedagogia do afeto, a pedagogia do amor. Pestalozzi, que reuniu mais de 26 crianças de rua e levou para o seu castelo para viver ali. Ele passou a viver com as crianças de rua, que eram crianças embrutecidas. E ele fez um trabalho tão encantador que essas crianças foram moldadas e tornaram-se cidadãos dignos e elevados.
Então ele dizia, Pestalozzi, que todos os educadores deveriam se esforçar, não apenas para ilustrar o cérebro dos seus filhos, não apenas ilustrar os cérebros dos seus alunos, mas era fundamental que o conhecimento que ilustrava transformasse-se em saber. Como transformar conhecimento em saber? Dizia Pestalozzi, o conhecimento precisa sair do cérebro, da mente, e chegar ao coração, tornando as pessoas sensíveis. Não basta conhecer, é preciso se tocar pela dor da humanidade, se tocar pela necessidade de transformar o mundo em que estamos inseridos. Mas ele dizia mais, não basta se emocionar, porque tem gente que chora que é uma beleza com a dor do outro. Tem gente que se emociona profundamente com o sofrimento do próximo, porém nada faz. É como alguém que vem dirigindo, passa 11 horas da noite, numa noite de chuva, olha de lado e vê uma criança sem camisa, tiritando de frio e fome. Aí ele chora. Meu Deus, essa criança dessa idade, 8 anos de idade mais ou menos, dormindo debaixo das marquises com essa chuva, e ele vai embora chorando. E a criança continua com frio do mesmo jeito. É emocionante. É como muitos de nós que chora com os romances espíritas. Fica molhada as páginas. Mas continua junto da gente pessoas morrendo à míngua de amor. Então, dizia Pestalozzi que quando o conhecimento chega no coração, transformou-se em saber. Mas a educação verdadeira de nós e de quem nos cerca precisa transformar o saber em sabedoria. E quando é que isso acontece? É quando sai do coração e vai para as mãos, transformando-se em atitude. A verdadeira educação move o ser para agir conforme o conhecimento que adquiriu. Então, hoje a Terra está vivendo um momento em que é preciso transformar religião em religiosidade, saber em sabedoria, conhecimento em atitude. Só iremos mudar o mundo tomando atitude de valor espiritual. Significa agindo. Satya Sai Baba, um educador na Índia, ele tem um diste com uma frase que eu considero das mais belas expressões filosóficas e espirituais da humanidade. Ele diz: as mãos que servem são mais sagradas que as bocas que vivem a orar. Porque tem gente que ora que é uma beleza, mas não sai da oração. A oração ajuda. É um poderoso móvel de auxílio, mas tem que agir. É como alguém que chega na praia e vê alguém morrendo afogado, sabe até nadar. Aí começa a orar: doutor Bezerra, salve aquele homem. Coitado. Possivelmente o homem vai morrer afogado. Porque Deus ajuda o homem pelo homem. Quer que Bezerra materialize-se, entre, nade e salve a criatura. Jogue-se na água que possivelmente Bezerra vai lhe sustentar para você não cansar. É atitude. É essa a diferença entre Jesus, Mahatma Gandhi, Teresa de Calcutá, Albert Schweitzer, Irmã Dulce, Francisco de Assis. A diferença era essa, deles para nós. É que eles passaram a vida agindo. A gente passa a vida planejando. Vou mudar. Pronto, daqui a pouco, quando começa a desencarnar, Senhor, preciso de mais tempo, dá mais não. 85 anos, minha filha, está além do combinado, tem que voltar. Tem que voltar. Agora só na próxima. É bom começar agora. Porque a gente não sabe quando vai ser convidado ao retorno. Então Jesus passou a vida, antes de falar, ele fazia. Para demonstrar que o exemplo vale mais do que 1000 palavras. As mãos que servem são mais luminosas do que a boca que fica o tempo todo orando. E às vezes ora com o pensamento até longe. É preciso agir. Então Pestalozzi afirmava: a verdadeira educação é que transforma o aluno ou filho ou nós mesmos em agentes de transformação, em criaturas que agem, construindo a nova realidade. Por isso que a Terra tem tantas religiões e tantas guerras. Porque estamos nos templos, mas não transformamos nossas mãos e coração em templos vivos. Isso serve, inclusive,
para nós espíritas. Kardec, então, foi formado na escola de Yverdon, na Suíça. Não por acaso foi o missionário escolhido pelo Espírito Verdade, que nada mais é que Jesus de Nazaré, para implantar o Consolador prometido na face da Terra, no momento da transição do planeta. Era necessário homem de educação para entender o móvel, a essência e a alma, o objetivo do Espiritismo na Terra. Kardec conseguiu partir dos fenômenos para a conclusão filosófica do significado dos fenômenos. E ao organizar, arguindo os espíritos, qual era o objetivo da reencarnação e da vida, ele recebeu das entidades venerandas a resposta inesquecível. Reencarnamos para desenvolver as nossas potencialidades divinas, contribuindo com Deus no aperfeiçoamento do planeta, desenvolvendo a solidariedade e a fraternidade. Kardec ainda pergunta: qual seria o modelo mais perfeito que Deus concedeu para que a humanidade seguisse como exemplo? E a resposta, talvez a resposta mais sintética do Livro dos Espíritos, na questão 625, Jesus, o modelo mais perfeito para ser seguido. E esse modelo simplesmente ensinou que deveríamos fazer ao outro o que gostaríamos que ele fizesse conosco. Ele não ensinou fazer o outro o que o outro faz com a gente, não. Porque aí pisou no calo, a gente vai pisar também. É fazer ao outro o que quereríamos que ele nos fizessem. Então, fazer, agir, amar ao próximo como a si mesmo. Quem se ama quer o melhor para si. Então, se eu devo amar ao próximo como a mim mesmo, eu devo dar ao outro o melhor de mim, porque eu quero o melhor para mim. O pão mofado, não dê. A banana podre, evite. A roupa que você quer entregar, não veja mais estragada. Veja aquela que você usaria em algum momento importante da sua vida. Bom, então observemos que Kardec chega no Espiritismo aonde Jesus havia colocado. Os Espíritos afirmaram categoricamente que o guia modelo era ele. E ele nos preconizou construir pontes. Pontes. Eu pergunto a vocês, meus amigos, nós somos mais pontes ou somos mais muros? Quantas vezes nós somos muros? Inúmeras vezes. Quantas vezes nós erguemos paredes entre nós e o outro? Quantas? Inúmeras ocasiões. A proposta da espiritualização da criatura na sua educação pessoal é sairmos de nós, derrubar essas barreiras, para que o outro tenha acesso ao meu coração e eu posso chegar até o outro coração. É assim que seremos felizes. Então Kardec escreve na sua obra Gênese, perguntando aos espíritos: a Terra também vai se transformar no mundo melhor? Ele até perguntou no Livro dos Espíritos: por que que a Terra tem tanta coisa ruim? Por que que a infelicidade campeia no planeta? E a resposta dos Espíritos, Allan Kardec, olha só a resposta: o mal predomina na Terra, porque os bons são tímidos. Gente, o mal não predomina na Terra não é porque tem mais gente ruim na Terra, não. Não é. É porque o mal é espalhafatoso. O mal faz um barulho. Um cara perturbador destrói o ambiente. E os bons são acanhados. Uns porque interpretam ao pé da letra e equivocadamente, dá com a mão sem que a outra veja e fica todo tímido, escondido. Quando Jesus foi a prova de que os bons não devem ser tímidos. Ele curava diante de uma multidão. Agora, dar com a mão sem que a outra veja é o comportamento interior. Você fazer sem estar preocupado que os outros vejam e lhe idolatrem. Haja, faça. Se os bons que estão na Terra fossem menos tímidos e não tivessem um melindre, porque tem muita gente que deixa de ajudar com medo de sofrer.
Se nós não tivéssemos preocupado, porque quando eu estou com medo de sofrer, que alguém seja ingrato comigo, é sinal que eu estou dando com a mão, esperando retribuição. Todas as vezes que eu ajudo, preocupado, mas será que fulano vai ser ingrato? Eu vejo tanta gente ajudar e levar patada, e daí? Problema de quem dá a patada. Você fez a sua parte. Se eu ajudo com medo que alguém dê patada, é porque eu já estou pondo condições. Eu só ajudo se não levar patada. Então isso não é o bem límpido. É o bem interesseiro. Como a educação espiritual da criatura leva o ser para o amor incondicional, nós estamos aprendendo ao amor incondicional. Até as mães que representam o sentimento mais próximo do amor divino, elas ainda não amam, em geral, incondicionalmente. Não amam. Boa parcela das mães amam colocando condições específicas. Tipo assim, esse menino, veja o que ele está me fazendo sofrer. Quantas noites passei acordado quando ele estava com febre. Está cobrando o amor que deu. E o triste me trata desse jeito. E é amor de mãe. Imagine se fosse de inimigo. Não é verdade? Claro que tem as mães que não cobram, que apenas sofrem, claro, a ingratidão dos filhos, mas não cobram o amor que deu. Mas muitos cobram. Pais também. E assim sucessivamente. Uma coisa é cobrar responsabilidade, outra coisa é cobrar o amor. São duas coisas diferentes. A responsabilidade devemos cobrar dos filhos. Responsabilidade no estudo, estamos investindo, você precisa corresponder, se dedique. Outra coisa é cobrar o amor que se dá. E eu dei tanto amor a você, pronto. Já desgraçou o amor que deu. Já colocou numa prisão. Então, Kardec perguntou e os espíritos responderam. O mal só predomina na Terra porque os bons são tímidos. Mas Kardec se preocupou em saber se a Terra um dia deixaria de ser um mundo de expiação e provas que é, com tantas dores semeadas no planeta. Pessoas mutiladas, psíquica, emocional, psicológica e fisicamente. Crianças que nascem com hidrocefalia, com tumorações, com cirrose hepática. Pessoas que nascem obsidiadas, dramas terríveis em família. Quando isto vai terminar? Então, explicando que a Terra, sendo um mundo de expiação e provas, é formada por almas deseducadas, desequilibradas, desajustadas, em débitos para com a vida, em sua generalidade, atraem também espíritos. Quem são os espíritos? Os homens, as almas dos homens que viveram na Terra. E como a morte não transforma ninguém, milagrosamente, a maioria das pessoas que desencarnam despreparadas, com as mesmas mágoas, com a raiva, com o ódio, e continuam presos ao planeta porque não têm frequência vibratória leve para ascender em direção à dimensão espiritual. Esses espíritos que guardam as suas paixões destrutivas, que não estão preparados para o lado espiritual, permanecem prisioneiros da crosta, atraídos pelas mentes deseducadas que permanecem na Terra, seus familiares ou as pessoas comuns. Onde colocas o teu tesouro, aí estará o teu coração, disse Jesus. Se o meu tesouro é o bar, se o meu tesouro é a minha casa material, lá eu ligo meu coração. E como os espíritos buscam, pela lei de sintonia e afinidade, ambientes e pessoas que correspondem à sua frequência de interesses, então, grande parcela dos espíritos recém-desencarnados permanecem presos no planeta. Então passam a obsidiar, a acompanhar e a estimular pessoas na sua desídia, no seu desequilíbrio, no seu estado perturbatório. Alguém pode até perguntar, por que Deus permite isso? Porque Deus não violenta leis que são sábias. A lei diz que cada um receba conforme as suas obras. Como a lei de afinidade rege o universo, Deus não vai parar a lei de afinidade simplesmente porque eu não quero que a lei funcione. Se eu estou desarrumado, eu vou atrair a desarrumação. Se eu penso o tempo todo mal das pessoas, eu irei atrair espíritos e pessoas que pensam como eu. Nós atraímos acontecimentos, criaturas encarnadas e desencarnadas, que correspondem ao que nós somos aqui dentro. Então é da lei que eu responda pela própria semeadura.
Não é justo que eu plante banana e queira colher uva. Não é justo que eu plante pé de macaíba e queira colher pêssego. Não é justo. Não é justo que eu seja agressivo, ciumento, prepotente, ambicioso, vaidoso, egoísta, egocêntrico, orgulhoso e queira ser acompanhado por um ruflar de espíritos puros. Eu vou atrair almas que correspondem à minha frequência vibratória. Porque ao desencarnar, nós passamos a habitar a dimensão espiritual correspondente ao que somos. Formamos coletividades que correspondem à mesma vibração. Este alerta está em um livro dos espíritos, em um livro dos médiuns, em Céu e Inferno, e na Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo, sem falar do Evangelho segundo o Espiritismo. Toda a obra da codificação, uns de forma direta, outros de forma indireta ou implícita, você encontra o mesmo raciocínio. O problema é que nós, espíritas, não lemos e estudamos a codificação. Adoramos Patrícia e as violetas das janelas. Com todo carinho que eu tenho por Patrícia. Ela sabe disso, eu respeito. Adoramos Luiz Sérgio. Lúcius a gente adora desidratar, lendo seus romances. Mas Kardec, Leon Denis, Camille Flammarion, André Luiz, que é bom, é um problema. Uma chegou a dizer, olha, eu não gosto de ler. E a outra disse, livro grosso então? Aí é problema, não é? Vamos ter uma visão muito estreita do processo, não compreenderemos a nós mesmos. É fundamental o estudo criterioso. Pois bem, então neste enfoque, nessa característica, esse ensinamento de que nós atraímos almas correspondentes pela lei de afinidade, explica por que a nossa humanidade é habitada por almas dessa condição. A Terra passou por vários estágios, porque tudo evolui. O nosso mundo já foi um mundo primitivo. Naquela época, do homem das cavernas, do Neandertal, do Pithecanthropus erectus, do Cro-Magnon, aqueles seres que se assemelhavam muito aos grandes antropóides, aos macacoides. Os nossos corpos eram similares aos corpos dos símios. O nosso rosto, para quem é muito vaidoso hoje, tinha uma protuberância muito semelhante aos grandes macacos. Nosso corpo era extremamente peludo. Já viram Tony Ramos sem camisa? Era bem pior. Não é verdade? Era bem pior. E tínhamos o corpo arqueado para frente, com os braços longos que se arrastavam tocando na terra, muito semelhante aos gorilas. E aí tem uma característica interessante. Quanto mais primitivo é o espírito, óbvio que ele vai habitar um corpo primitivo, porque é um corpo correspondente, ele está no início, está no processo primário da sua evolução. Naturalmente que o seu perispírito é um perispírito muito denso, formado por células e estruturas atômicas com vibrações pesadas, similar à matéria grosseira. Perispírito grosseiro forja um corpo grosseiro por afinidade. Consequentemente, quanto mais grosseiro é o corpo e o ser, mais a força gravitacional do planeta atrai o ser para o chão. Por isso que o ser primitivo andava arqueado, voltado para o charco, para a lama, porque o charco era muito característica no seu psiquismo. À medida que o tempo foi passando, fomos atingindo outros níveis de evolução, atingimos a faixa do Homo sapiens. E já tínhamos aí um corpo mais ereto, até atingir essa forma elegante que nós temos agora. Que às vezes provocamos uma certa deformidade abdominal e por aí afora. Mas o corpo ereto significou, prestem bem atenção, uma época da humanidade em que o nosso planeta recebeu uma injeção através de um processo chamado solidariedade interplanetária. Em O Livro dos Espíritos, Allan Kardec recebe a informação das entidades venerandas que todos os mundos são solidários entre si e que existe o fenômeno da transmigração progressiva e transmigração entre os mundos.
Até mesmo alguém aqui pode já ter vivido em outro planeta. Até isso pode já ter acontecido, porque nem todos que aqui se encontram são almas primitivas da Terra, ou seja, começou a sua evolução no nosso planeta. Boa parcela de quem está aqui já veio de outros mundos. Uma época específica do nosso planeta, há milhares e milhares, há mais ou menos, talvez, alguns mais de 15 mil anos atrás, talvez nesse período, aconteceu no mundo distante do nosso, na constelação do Cocheiro, ao redor de uma estrela chamada Capela, um dos seus mundos passou uma transformação que a Terra está passando agora. Como tudo progride, os mundos também progridem. E este mundo que circula a estrela de Capela, que está localizado na constelação do Cocheiro, este mundo era formado por almas já mais avançadas. E chegou a um ponto em que deveria só nascer neste planeta almas mais amadurecidas, espíritos que tivessem a propensão para o bem. Aqueles de alto desenvolvimento intelectual, mas sem a correspondência no seu campo moral, não poderiam lá mais permanecer, porque seria injusto para com os espíritos que se esforçaram para atingir um outro nível. Seria injusto que eles lá permanecessem perturbando o ambiente de paz que os seus habitantes mereceram adquirir. Então Deus, na sua justiça e misericórdia, não poderia permitir que estas almas lá ficassem. Foram retiradas daquele planeta. E aí, pelo intercâmbio entre mundos, foram trazidos para um mundo primitivo. Que mundo era este? A Terra. Jesus recebeu esta humanidade deslocada do seu paraíso perdido. Daí veio a lenda bíblica dos anjos decaídos. Porque em relação à Terra, o mundo de onde eles vieram era um mundo feliz. Porque tinha mais conforto. Era um mundo que estava no nível que nós estamos agora. Com muitos avanços. Gente, olha que coisa maravilhosa. Você pega um celular, você tem ar-condicionado. No carro, inclusive. Tem automóvel para se deslocar com facilidade. Agora imagine um mundo primitivo. Vivendo em caverna. Conhecendo fogo há pouco tempo. Lutando com pedra, fazendo armas de pedra. Então quem veio deste mundo trouxe a sensação do paraíso perdido. Sem falar nos afetos que ficaram lá. Nas almas queridas desses corações degradados. Que lá permaneceram. É como se alguém aqui, eu acho que isso não vai acontecer, fosse retirado da Terra quando a Terra se tornar melhor. E deixasse aqui pai, mãe, filhos vivendo aqui. E ele tivesse se levado para um outro mundo inferior. Ele iria trazer no seu psiquismo de profundidade uma saudade imensa dos seus amores que ficaram nas luzes. Mergulhando na sombra deste novo mundo que era a Terra, estas almas de grande desenvolvimento intelectual sofreram na própria configuração perispiritual a deformidade para forjar um corpo primitivo. Mas como eles tinham um psiquismo mais complexo do que os habitantes originários da Terra, eles impregnaram uma transformação no DNA que configurava a formação dos corpos da Terra. Cada geração nova que vem para o planeta auxilia a transformar o ácido desoxirribonucleico, o DNA, que traz a informação genética, cromossômica, do que vai ser a estruturação de um corpo. Foram esses espíritos provenientes dessa estrela distante que transformaram o DNA do planeta e fizeram com que os corpos se tornassem cada vez mais elegantes e eretos. Ao mesmo tempo em que eles vieram fazer o planeta dar um salto no desenvolvimento das suas condições primárias primitivas, ao ponto de surgir, por exemplo, na Europa Central, a civilização ariana, a raça branca, formada por muitos cientistas que vieram da constelação do Cocheiro. Até hoje, os europeus têm uma configuração mais analítica. Um outro grupo, porque lá também tinha essa diferença que tem aqui na Terra. Um outro grupo mais voltado para aspectos filosóficos, existenciais e espirituais. Este outro grupo formou as margens do Rio Amarelo. A grande civilização da China, onde surgiu
as almas missionárias de um Forri, Lao Tse, Confúcio e outros pensadores. Às margens do Ganges, na Índia distante, brota Ramakrishna e outros pensadores voltados para os valores espirituais. Eram espíritos muito inteligentes e já com a configuração de espiritualidade. Já falando de imortalidade da alma. Já trazendo a concepção reencarnacionista. E ali impregnou a alma dos Mahatmas, das grandes almas, do conceito da palingenesia, dos vários nascimentos. Na Hélade, que formou a Grécia, brota os grandes pensadores que vieram da constelação do Cocheiro. Os filósofos, Anaxágoras, Pitágoras, Praxísteles, Sófocles, Sócrates, Platão e tantos outros. Forma o povo judeu, os hebreus. Esses que formaram os hebreus eram almas que vieram com a tarefa de popularizar o monoteísmo, a crença num só Deus, porque desde a civilização do delta do Nilo, a civilização egípcia, que os iniciados que vieram do Cocheiro formaram as grandes pirâmides, porque eles tinham conhecimentos de poderes espirituais mais vastos, mas eram almas rebeldes, um tanto quanto complicadas. E como eles perceberam que a população da Terra não estava ainda amadurecida para os grandes ensinamentos, eles criaram os ensinamentos esotéricos, iniciáticos, e para o povão ensinavam o politeísmo, a crença em vários deuses, que foi popularizado pelos faraós, cabendo a Akhenaton a tarefa de tentar unificar para o povo a crença de que havia um só Deus responsável por tudo. Até no Império Romano, que era politeísta, existia a convicção de que existia o Deus desconhecido, que era, na verdade, para alguns pensadores romanos, o Senhor do Universo. Então, aos hebreus, coube a tarefa de forjar e espalhar a crença num só Deus, acabando com o politeísmo, para atingir um estágio mais maduro de convicção divina. Há um só Criador. E que aqueles que chamávamos deuses seriam gênios. Sócrates popularizou a ideia. Eu escuto o meu gênio. A palavra gênio vem de daimon, que em grego significa gênio bom ou ruim. Espírito bom ou ruim. Então Sócrates, que ensinou maravilhosamente a filosofia a pensar, ele dizia da imortalidade da alma e dos espíritos que se comunicavam com as pessoas. O mesmo ensinamento dado pelos profetas da antiguidade. Os pitons e as pitonisas, que eram os médios daquele período. A pitonisa de Endor era o Chico Xavier daquela época. O maior médium daquela época era a pitonisa de Endor, que o rei Saul recorreu a ela para falar com o espírito de Samuel, diante da iminência da guerra contra os filisteus. Então essas almas que vieram da constelação do Cocheiro implantaram uma nova realidade genética, emocional, psicológica, intelectual e moral religiosa na face da Terra. Foi o salto quântico da nossa humanidade naquela época. O elo perdido que os evolucionistas procuram, vocês sabem disso, quando Charles Darwin lançou em 1859, a sua teoria da evolução das espécies, ao lado de Alfred Russel Wallace, que tornou-se espírita. 2 anos antes de Darwin, o Livro dos Espíritos já falava na evolução das coisas. Porém, até hoje, a ciência procura o elo perdido. Aonde está esse elo perdido? Aonde desapareceu ou surgiu um outro, do tronco ancestral, surgiu a ramificação humanoide. Porque via o antropóide e de repente surge o humanoide. Aonde está este elo perdido? Para nós, nas estrelas. O elo perdido é a fase de transição. E a fase de transição foi exatamente no período em que esses que vieram da constelação do Cocheiro trouxeram e implementaram uma outra realidade orgânica, genética e psicológica para a humanidade. Bom, diante disso, surgiram várias especulações. Eram os deuses astronautas? Perguntou Deniken.
Outros pesquisadores se debruçam entre os maias e astecas para ficar diante do insondável das pirâmides, dos desenhos gigantescos que pareciam desenhos feitos para serem vistos lá do alto, numa época em que não se tinha avião na Terra. Quem construiu aquilo? Quem guiou aquela construção gigantesca? Indagam misteriosamente as pessoas. Porém, a doutrina espírita vem nos mostrar esse intercâmbio, esse contato intergaláctico até. É estranho no meio espírita, porque no meio espírita não se fala muito nisso. Até em disco voador, raramente você vê uma palestra sobre discos voadores no meio espírita. Mas daqui a pouco começa a surgir muitas ideias a respeito. Tudo no seu tempo. Né? A ponderação de Kardec vale a pena. Tem coisa que se você falar agora, causa mais perturbação do que esclarecimento. Quando alguém está no escuro e você acende uma luz muito forte, de imediato, cega também. E não aceita. Então você precisa ir aumentando a luz lentamente. Para quem está no escuro, adapte-se à luz. Victor Hugo já dizia, olha o pensador francês, nada mais poderoso do que uma ideia que chega no momento certo. É mais poderoso do que qualquer exército. Agora, uma ideia boa, na hora errada, se perde. Por isso que Jesus disse, o Consolador prometido virá falar daquilo que eu não posso dizer agora. Porque se ele dissesse, ninguém ia entender. Ele curou, deu a vida a Lázaro de volta para o corpo. Mas ele disse, Lázaro não está morto, ele apenas dorme. Ele não podia falar naquela época de catalepsia. Nem existia a palavra. Como é que ele ia falar que ele estava no estado cataléptico? Letárgico. Não tinha como. Então o sono dele não é para a morte. Ele apenas dorme. Falou a mesma coisa para a filha de Jairo. Não pôde explicar a multiplicação dos pães e peixes. Porque na época dele, ele não poderia explicar como densificar fluido e materializar esses fluidos. Como hoje, através da doutrina espírita, estudando materialização de objetos, nós passamos a compreender melhor. Como estudando o capítulo 14 do livro A Gênese de Allan Kardec, que intitula-se Os Fluidos, nós podemos entender melhor como os espíritos manipulam as energias, tanto materializando-as, como também sutilizando-as. É a medicina do futuro, que vai poder detectar na nossa aura doenças que ainda não se projetaram sobre o corpo. Por quê? Porque a medicina vibracional que o Dr. Gerber vem dizendo nos seus livros. A medicina vibracional mostra-nos que a doença surge primeiro no campo energético do ser, para depois se manifestar na carne. Interessante em torno dessa reflexão, que vários estudiosos falam nesse campo magnético invisível que dá forma à forma. Eles estão chegando aonde? No perispírito. No corpo espiritual ou no corpo bioplasmático, como querem os estudiosos da matéria. Bem, gente, avança a ciência nesse século XX e surge a informática. Num toque, num clique do computador, você pode saber muita coisa do mundo que nos rodeia. Lamentavelmente, apesar da gente saber hoje muita coisa do mundo que rodeia a gente, sabemos tão pouco do mundo que nós somos. A psicologia, tanto a behaviorista, como a psicologia analítica, como até mesmo a psicologia transpessoal, aquela apresentada por Stanislav Grof, que nos olha de uma forma integral, que nós não somos apenas corpo, não somos apenas uma secreção química do cérebro, que na verdade nós temos um espírito, nós somos uns seres que transcendem a matéria. Mesmo elas chegam a um ponto de indagar, de perquirir, de perguntar, afinal de contas, para onde estamos caminhando? Educar-se para não adoecer. Educar-se para avançar no próprio processo. A informática une os povos de países distantes. As grandes navegações comerciais. O avanço extraordinário e magnífico das comunicações. Mas apesar de todos esses avanços, nós convivemos com a humanidade perfeitamente conflituosa. Chegamos no século XXI. Século XXI. Tem gente aqui que jamais imaginava chegar ao ano 2000. Já chegou. Estamos em 2008. Século XXI. E apesar de termos hoje sondas espaciais trazendo fotografia do amanhecer e do anoitecer de Marte,
trazendo-nos a paisagem marciana para assistirmos das nossas poltronas assistindo o telejornal. Coisa que eu ficava pensando quando eu era criança, há poucos anos atrás. Eu ficava sonhando, vendo os desenhos animados com aqueles homenzinhos verdes. Eu falei, meu Deus, será que um dia a gente vai ver a paisagem de Marte? Hoje eu estou sentado assistindo o telejornal e as sondas espaciais trazendo para a gente como é Marte. Os anéis de Saturno. Júpiter, o planeta gasoso. Fotografias de grandes galáxias no espaço. Que avanços magníficos! Apesar disso, nunca houve tanta depressão na Terra. Apesar de tanto conforto, de roupas belas, do avanço da tecnologia através da química dos plásticos, porém, quantas pessoas com dificuldades da síndrome do pânico, quantos lares atormentados sem saber lidar com as crianças, quanta luta pela sobrevivência, entregando os nossos filhos para serem criados por pessoas que não estão em condições. E o mais interessante nisso tudo, quantas vezes nós somos hoje capazes de dominar forças da natureza, mas não somos capazes de dominar a nós mesmos. Somos capazes de dominar a força atômica, mas somos ainda tão incapazes de dominar a nossa raiva, nossa mágoa, nossas emoções destrutivas. Mas Allan Kardec, voltamos ao século XIX, já escrevia, intuído e recebendo dos bons espíritos, que a Terra naquela época, século XIX, já estava entrando na fase de transição. Porque os espíritos nos disseram, naquela época, que a Terra havia atingido uma época para deixar de ser um mundo de expiação e provas e tornar-se-á um mundo de regeneração. Qual a diferença entre um e outro? É que no mundo de expiação e provas, esse a gente conhece bem, temos tanta notícia ruim, tanta miséria, tanta dor, tanta doença, tanta infelicidade. E o de regeneração, o bem começará a predominar. Os corações mais endurecidos não voltarão a nascer aqui. Desde a década de 70, espíritos que estão desencarnando de coração endurecido e rebelde já estão sendo retirados da atmosfera do planeta. Estão tendo as últimas oportunidades espíritos que estão sendo retirados das regiões umbralinas, atormentados e atormentadores, para no choque biológico da última oportunidade, eles poderem despertar para tentar uma redenção, ao mesmo tempo em que estarão auxiliando a acelerar o progresso do planeta com a sua intervenção infeliz no mundo. Muitos já não nascem mais aqui, os que estão desencarnando. Vejam a quantidade de jovens que estão desencarnando porque estão no mundo da violência. A faixa é entre 14 e 28 anos de idade, em média. Uma boa parcela são almas que vieram dessas regiões atormentadas, tendo a última oportunidade. Trazem o crime como algo muito natural dentro de si, ou há tendências para as fragilidades terríveis, muito embora o apoio do alto e dos bons espíritos para tocar-lhe o coração. Então, desde a década de 70, que nós vivemos essa realidade. Calculem conosco. Na época de Kardec, uma geração correspondia a 70 anos. 70 em 70 anos nós teríamos uma geração, segundo os cálculos da época de Allan Kardec no século XIX. Por quê? Porque na época de Kardec a média de vida no planeta era em 45, 55 anos de idade. Salvo com algumas raríssimas exceções. Então, de 70 a 70 anos teríamos uma nova geração. Os espíritos escreveram Santo Agostinho, principalmente Santo Agostinho, deram para Allan Kardec, Santo Agostinho, Fenelon e outros espíritos, de que ele escrevia, daqui a 200 a 255 anos, talvez, já teríamos um mundo regenerado. Se você calcula 70, mais 70 e mais 70, estamos exatamente nos aproximando da data prevista por Kardec e pelos bons espíritos para que a regeneração se instale no planeta. Nós temos hoje 150 anos de 151 anos de espiritismo na Terra. No cálculo kardeciano,
já estamos penetrando nos umbrais desse novo tempo. Isso significa dizer que nos cálculos kardecianos teríamos algo em torno de 50 a 60 anos para darmos entrada em definitivo da realidade do mundo de regeneração. Emmanuel, numa de suas obras psicografadas por Chico Xavier, se não me falha a memória, Encontro Marcado, é a única mensagem que o grande benfeitor fala que 2057 é a data prevista para uma profunda transformação espiritual para melhor do planeta. Divaldo Franco fala, numa de suas obras, que está previsto no ano de 2025 o reencarne de mais de 250 mil espíritos de alta envergadura, de alta hierarquia, que irão reencarnar neste período. Esses espíritos de 2025, em 2057, 2060, vão estar com 30 a 35 anos de idade. A idade ativa em pontos chaves para acelerar o processo de aperfeiçoamento do mundo em seus vários aspectos de manifestação. Já agora, na década de 80, grande parcela de almas mais maduras encontram-se reencarnando aos milhões no planeta. Final da década de 70 para começo da década de 80. São espíritos que trazem uma maior complexidade no seu psiquismo. São almas que trazem uma alta envergadura intelectual, uma certa conquista de teor moral, porém ainda não são almas tão evoluídas. São talvez mais do que a gente. Claro que eu não tenho aqui um evoluômetro para olhar para vocês e dizer que são. Talvez aqui estejam deles. Mas da década de 70, principalmente de 80 em diante, essas almas com padrões comportamentais diferenciados, com psiquismo mais complexo, estão mergulhando na carne. São almas que vieram também para acelerar a mudança de paradigmas do planeta. São as crianças precoces. São as crianças que não podem mais ser educadas da mesma forma que aquelas da década de 50, de 60. São as crianças que não querem mais ser simplesmente dito, você não pode fazer isso, mas por quê? Ali você não pode entrar. Assim, mas por que eu não posso entrar ali? Você está me desobedecendo? Não, eu só quero saber por quê. E elas estão certas. A época do faça simplesmente sem saber passou. Antigamente, que não é da minha época, bastava os pais dizerem assim, olhava de lado, pronto, já saía. Não podia nem perguntar. Era, na verdade, um sistema opressivo. Teve os seus valores? Teve. A prática da honestidade, da integridade. Foram os bons valores que aquele período dos nossos avós, dos nossos pais trouxeram. Porém, quais foram os equívocos daquele processo? O fenômeno repressivo, simplesmente. Com alguns desrespeitos às individualidades. Essas almas que vieram no final da década de 70 são almas que vieram mudar essas estruturas. Almas questionadoras. Almas que precisam saber. Quando eu era criança, eu me lembro que quando chegava a visita lá em casa, eu tinha os cabelos compridos, muita gente nem sabia se eu era homem ou mulher. Eu ficava por conta. É menino ou menina, seu Túlio? Perguntava meu pai. E eu ficava. Mas eu era muito tímido, ainda sou muito, mas naquela época era pior. Quando chegava a visita lá em casa, eu me lembro que eu me escondia atrás do sofá, amarelo, bochudo, escondidinho. Hoje, você chega nas casas. Quem nos atende? Quer falar com quem? Seu pai tá... ele disse que vem já, senta aí. A gente senta. O senhor mora onde? Tem filho? E é olhando nos olhos. E ainda tem umas que quando para de perguntar, fica olhando pra você. Não encare, não. Mexem com a tecnologia com uma facilidade enorme. Meu celular eu ligo e desligo e só. Quando eu quero alguma coisa, chamo minhas filhas. E às vezes ainda escuto uma gracinha. Pai, o senhor não tem jeito. Diz que minha filha, é descompasso evolutivo. São almas que vêm com uma agilidade, uma capacidade mental muito mais profunda do que a nossa. Vão para o computador e antes a gente precisa fazer cursos e mais cursos. Corel, Windows. E elas não querem nem saber disso. Entram e começam a mexer e descobrem tudo. Muitas vezes para entrar no meu
no meu e-mail, olha, eu me esqueci como é. Papai, não é possível, você não sabe entrar no e-mail, sei não, minha filha, me lembre novamente, aí eu entro. São almas diferenciadas, porque elas vêm num outro mecanismo. Isso desde 80 vem se acelerando. Na década de 90, uma outra grande leva desses espíritos mergulharam na carne. E eles trazem um perfil muito específico, que vamos entrar nisso apenas no segundo bloco, porque senão eu começarei a receber vibrações muito pesadas. Vocês não aguentam mais. Vamos dar um intervalo, porque deverá ter um lanche, um cafezinho, não sei bem, não sei. E temos DVDs e temos CDs maravilhosos aqui encostados na parede. Muita paz e volto daqui a pouco. É verdade. Ótimo. Sobre essa temática. Essa expressão criança índigo não é uma expressão de natureza espírita. Não é um conceito de natureza espírita. Gostaríamos de deixar muito claro, porque a criança índigo foi uma psicóloga vidente norte-americana, se não me falha a memória, Anne Thompson, que verificou, observou, no final do século passado, século XX, que muitas crianças que apresentavam um perfil de hiperatividade, de grande acuidade intelectual, de muita inquietação, de posicionamentos questionadores, essas crianças apresentavam uma aura. Esta psicóloga enxergava o campo magnético das criaturas, ou enxerga, ela ainda está na Terra. E ela percebeu que a aura destas crianças se assemelhavam entre si. Era uma aura com uma característica do azul índigo, que é um azul característico de uma planta na Índia. O índigo é uma tonalidade azul. Índigo violáceo, índigo para violeta. E ela foi estudando e analisando, que era muito interessante aquela característica. Na análise das cores da aura, quanto mais a cor é quente, tipo vermelho, verde fechado forte, um amarelo ouro forte, são representativos de almas com características mais próximas da matéria, de sentimentos e paixões mais próximos da realidade humana. Enquanto que as vibrações ou a aura, o campo energético, com as cores mais suaves, caracterizariam almas mais amorosas, de sentimentos mais espiritualizados, como as cores rosa, o azul violeta, ou violeta, o amarelo mais suave. Então essas crianças, que ela chamou de crianças índigo, portanto foi uma criação de um meio espiritualista, fala desta nova geração de almas, de espíritos mais complexos. Não interpretar que as crianças índigos sejam espíritos muito evoluídos, sejam espíritos angelicais, porque não são. Elas se enquadram como geração acima da geração mais antiga. Formam a geração mais preocupada com valores fraternais, sim. São, em geral, espíritos sensíveis à natureza, sensíveis ao mundo mais justo. Por exemplo, uma das características das crianças índigo é não aceitar injustiça, seja injustiça para com elas,
seja injustiça para com outras pessoas. Por isto, que diante de uma injustiça, elas tendem a afrontar quem está sendo injusto. Pode ser até o pai ou a mãe. Se elas questionarem a atitude do pai e da mãe, elas tomarão uma atitude que os pais tomarão como uma afronta à autoridade paterna e materna. Diante da injustiça social, ou de uma injustiça que elas assistam na rua, elas tendem a tomar uma posição até agressiva para defender o mais fraco. E na defesa dos seus argumentos, elas são normalmente insidiosas, penetrantes, de argumentos que, de tão poderosos, quase sempre são argumentos que surgem como uma verdadeira agressão ao seu oponente. Às vezes não tem nem o objetivo de agredir. Mas é tão impactante como eles colocam sua posição, que o seu contra-argumentador toma aquilo como uma afronta também. Por isto, que muitas crianças índigo são vistas como crianças rebeldes. Sim, elas têm um perfil de rebeldia aos padrões estabelecidos. Não a rebeldia pela rebeldia, como foi a geração da década de 60, aquela do ano de 1968, que fez surgir o movimento hippie do paz e amor. Como se paz fosse uma questão de levantar um dedo, e o amor livre, quando eles confundiam sexo com amor. Não a rebeldia da contracultura, que aconteceu na década de 60 para a década de 70, quando desejavam trombar com a sociedade e o status quo estabelecido, sem apresentar uma proposta viável. Era simplesmente a rebeldia. As drogas passaram a ser o instrumento que utilizaram, demonstrando dessa forma que eles não tinham uma base de sustentação espiritual consistente. Então a contracultura da década de 60 do século passado não é a mesma coisa da característica da rebeldia apresentada pelas crianças índigo, da nova geração que se apresenta no planeta. As crianças índigos, conforme elas são delineadas, elas têm mais ou menos diríamos, campo de manifestação delas. Nós temos as crianças índigos humanistas, que são aquelas crianças que apresentam uma alta sensibilidade para com as questões sociais e procuram demonstrar uma humanidade no seu relacionamento, desde os animais até as pessoas com que eles convivem. Elas gostam de ser úteis às pessoas. Elas desejam ter uma generosidade implícita, embora possam muitas vezes ter um comportamento um tanto quanto exacerbado. Nós temos as crianças índigos, artísticas. São aquelas que apresentam uma alta percepção estésica, ou seja, uma grande sensibilidade para o belo, para as artes. E procuram colocar, quando elas são artistas plásticas, quando são músicos, quando são atores, poetas, colocam nos seus escritos, na sua obra de arte, a complexidade que vai na sua alma, tornando-se muitas vezes difícil para as pessoas que não estejam no mesmo padrão compreender o que é que elas querem dizer com isto. As crianças índigos conceituais, que são aquelas que apresentam sempre ideias muito vigorosas a respeito de vários aspectos e vários assuntos. Elas gostam particularmente muito de músicas, as conceituais. Não há muitas informações detalhadas sobre o seu perfil psicológico. Porém, existem as crianças índigos transcendentais, que são as crianças índigos mais evoluídas. São crianças que apresentam um perfil hiperativo, porém com uma educação de seus sentimentos mais apurados. Não tem a mesma tendência de rebeldia, e sim uma tendência de querer implantar renovação na sociedade em que vivem. São crianças que vêm para oxigenar vários campos da vida humana. Se elas estão na arte, essas transcendentais, elas inflexionam a arte e trazem algo renovador, revolucionário. Se estão localizados na ciência, esses espíritos índigo transcendentais trazem um impulso, um surto diferenciado de percepção. Falam do universo de uma forma tão
tão diferente que sai dos padrões tradicionais da ciência. Se estão no campo sociopolítico, apresentam um comportamento, uma atitude profundamente diferenciada, sem medo de ser vista como diferente. Elas são ousadas, no bom sentido. E qual é o problema para os pais lidarem com as crianças índigo? Primeiro, distinguir se é índigo mesmo. Porque existe a criança hiperativa tradicional que não tem nada de índigo. Essa é por outros fatores. Fatores genéticos, fatores fisiológicos, ou de conflitos que trazem de outras vidas. Essas são aquelas que tomam muito Ritalina, um medicamento que surgiu aí como uma grande estrela, né? Semelhante ao que quando surgiu o Lexotan. Quando o Lexotan surgiu, era chique, charme e distinção tomar Lexotan. O que é que tu tem? Ah, menino, estou tão estressado, estou tomando Lexotan todo dia. Tem gente que dizia assim porque era charmoso tomar Lexotan. Pois bem, a Ritalina tem sido utilizada porque é uma droga que de alguma forma contém os impulsos hiperativos das crianças dessa natureza. E aí contém o impulso, mas não educa o impulso. E ela é muitas vezes confundida, a criança índigo, com a simples hiperativa. A índigo, ela pode ser hiperativa, mas ela apresenta outras características da complexidade psíquica, na hipersensibilidade, na sua generosidade, no seu desejo de justiça, enquanto que a criança hiperativa tradicional, ela é simplesmente virada. Ela só apronta, mas não faz a diferença de nada. Então, ela é quase sempre confundida, porque a criança índigo, ela não está satisfeita no mundo em que está localizada. A própria complexidade do seu psiquismo e a percepção da criança índigo que o mundo precisa mudar, leva-lhe à inquietação. E nós temos visto, desde a década de 70, a extraordinária dificuldade que pais e educadores estão tendo para lidar com a nova geração. Não talvez por culpa deles próprios, mas porque cada um está dando aquilo que recebeu e que soube construir. Mas são os novos desafios para a pedagogia moderna. Para entendermos aquilo que antecipadamente Rabindranath Tagore, aquele poeta indiano que ganhou o Prêmio Nobel de Literatura, que psicografado por Chico Xavier, por Divaldo Franco, Tagore, ele criou uma escola muito especial, lá no seu ashram, que era uma escola em contato com a natureza, reconhecida pelas autoridades da educação da Índia. Da mesma maneira, Sai Baba tem escolas e universidades lá na Índia, em Puttaparthi, em que ele forma caráteres. Ele investe no caráter humano. Porque diz Sai Baba, isso ele dizia na década de 50, ele dizia que estava preparando hoje o que seria a Índia renovada de amanhã. E é o que nós estamos vendo agora. Muitos alunos de Sai Baba já estão fazendo a diferença. Porque foi investido em valores morais, em valores de natureza humanística, que é o que a humanidade precisa fazer. Os pais atuais, eles estão meio perdidos diante dessas crianças novas, porque elas são indagadoras. E os pais da atualidade, com exceção dos mais novos, que já vêm também com a mente mais aberta e arejada, estão encontrando dificuldade. Os meios de comunicação também têm contribuído para abrir o leque. E essas crianças, elas percebem as coisas muito melhores, às vezes, do que os próprios pais. Às vezes são almas mais evoluídas que os próprios pais e que os próprios professores. E às vezes o professor está ensinando coisa, ela já sabe. Umas, quando são mais evoluídas, ela já sabe e faz de conta que não sabe. E o professor pensa que está ensinando. E outras, quando não são tão preparadas e equilibradas, entram em impacto com os professores ou os pais. Ficam ansiosas, querem passar para uma coisa mais, mas isso eu já sei. Então elas questionam aspectos importantes. Por exemplo, a autoridade. Já falamos aqui, a autoridade, o que é o conceito nosso de autoridade. A gente tende ainda a confundir a autoridade com o autoritarismo. Achamos que uma criança, um filho ou um aluno questionar o professor ou o pai afronta a autoridade do pai e do professor. Não é. A educação não pode prescindir da possibilidade do aluno ou do filho de indagar. Porque a dialética
é um instrumento decisivo para o processo de crescimento. Foi o que Jesus fez. Como era a comunidade cristã dos primeiros tempos com Jesus? Ele indagava. Jesus, inclusive, perguntava antes dos apóstolos: quem dizem que eu sou? Ah, uns dizem que tu és o Elias que havia de vir. Não, disseram que tu és o Cristo, eu sei que tu és. Aí ele aproveitava e falava. Ele motivava a alma a sair de si. Ele tirava do engessamento mental as pessoas. Jesus trabalhou assim, indagando, perquirindo, ouvindo, dando incentivo a que as pessoas perguntassem. Essas estruturas de sala de aula que nós temos, semelhante ao que nós temos aqui, já está ultrapassado e não contribui com nada. Cada aluno olhando para a nuca do outro. Isso é ruim. Pedagogicamente, era muito melhor um processo de abertura, em que o professor interage com os alunos, abrindo novas perspectivas, explorando o potencial do aluno, aquele mais problemático, às vezes está precisando só de uma atenção, de colocá-lo na situação. Enfim, cada caso é um caso. Mas o que nós queremos enfatizar é que já há, graças aos céus, vários núcleos de pensadores da pedagogia trabalhando e formatando mecanismos para lidar com esta enorme quantidade, porque está aumentando de forma multiplicada a quantidade de crianças índigo no planeta. É cada vez mais ampla a legião de almas com essa complexidade psíquica, psicológica, desafiando a pedagogia moderna. E a pedagogia moderna, ela pode buscar e deve estar buscando o seu alicerce na pedagogia do Senhor, que é aquela que vai para debaixo da mangueira, que vai para debaixo da tamareira, que vai para debaixo, que vai para um barco, e que aproveita os elementos constitutivos da vida da pessoa para chegar até o coração. A educação que não chega no coração do aluno ou do filho, não educa. É preciso chegar ao coração. E só se chega ao coração com coração. O educador que apenas transmite seu conhecimento, ele está ilustrando as mentes, mas não está fomentando a educação efetiva. E tudo isso está sendo questionado profundamente graças a essas crianças índigo, que apresentaram-se trazendo elementos de fogo, iniciador, renovador e criativo. Elas estão tocando fogo nas estruturas pedagógicas da humanidade hoje. E estão desafiando os pais da modernidade. Os centros espíritas, por exemplo, precisam se adequar a essa nova realidade. Fui fazer uma palestra numa instituição e perguntaram se eu não poderia chegar um pouco mais cedo porque os jovens queriam que eu falasse para eles sobre um tema sexualidade. Já estou indo, aí eu vou mais cedo. E cheguei lá, eram jovens, realmente muito jovens. 12, 13, 14 anos de idade. Tinha uns 12 ou 13 jovens apenas. Então eu fiz uma exposição sobre sexualidade. Obviamente dando a ótica espírita, espiritual. A responsabilidade, a importância, a energia, tudo aquilo que o espiritismo nos proporciona. E depois abri, claro, para que eles interagissem, perguntas e respostas e tudo mais. A primeira pergunta é de uma jovem. Ela levantou a mão e disse: se por acaso eu estiver na intimidade com meu namorado, ela tem 12 anos, e não houver penetração, eu posso engravidar? Isso há 10 anos, 15 anos atrás, no centro espírita, levava a pobre logo para desobsessão. Mas é a realidade dela, está vendo na televisão, gente. E não é em filme, não. É em programas instrutivos falando sobre a questão da sexualidade. Aí nós explicamos, mas explicamos, por exemplo, que no caso dela, aí eu citei quantas crianças carregando outras crianças no ventre. Que a importância da estrutura emocional, psicológica, adequada, para que não viesse a gravidez. Enfim, um senso de responsabilidade. Mas encarando com naturalidade. Porque é a realidade. Aí pergunta, por que muitos centros espíritas estão tendo dificuldade com a juventude nas casas espíritas? Muitos jovens não estão ficando e tem centro que não tem nem mais juventude. Aí indago por quê? E eu tenho levantado a lebre há 3 anos que eu venho, em várias partes do Brasil, mais no Nordeste, porque no Sul é mais ativa a juventude. Houve uma queda da juventude aqui no Nordeste. E nós vamos há 4 anos levantando a questão. Os centros precisam avaliar se a sua estratégia pedagógica está adequada.
se nós não estamos ainda apresentando o Espiritismo naqueles mesmos moldes de 20 anos atrás? E os jovens querem coisas mais que as motivem, com temas atualizados. E o Espiritismo é imbatível para abordar qualquer assunto sobre a humanidade. Imbatível. Quando nós apresentamos o Espiritismo, com a dinâmica própria do Espiritismo, com a riqueza do Espiritismo, eles ficam pasmos, perplexos e se engajam. Agora, se for ainda com aqueles planos de aula de 1970, falando as mesmas coisas do mesmo jeito, elas vão buscar outros estímulos lá fora, é normal. Em casa, os pais desesperados, meu Deus, eu não sei como educar. Aí quando a gente vai ver, quer impor. Não, vamos conversar, vamos dialogar. Claro que não vamos confundir. Há casos que é preciso, desde pequena, a energia paterna e materna. Criança precisa conhecer limites, inclusive as índigos. Criança que não conhece limite tende a acreditar, crescendo, que pode tudo, sem respeito ao processo de interação social. Então é no limite que a criança apreende que o outro também tem direitos, não só ele. O limite estabelece o senso de direito e deveres. Nós estamos na atualidade ainda na fase da cobrança de direitos. Todo mundo luta por direitos. E quem está cumprindo com os deveres? Então o equilíbrio espiritual está nos levando a termos noção do dever para a conquista de direitos. A criança que não tem limite em casa cresce muitas vezes agressiva. Tem até um potencial bom. Mas como a reencarnação exerce influência sobre a alma, por melhores as condições que ele traga ao reencarnar, se não receber uma boa orientação no ambiente adequado, poderá sim dar asas a perturbações que aquele espírito ainda traz dentro dele. É aí que os pais vêm a falhar. Quando estimulam o egocentrismo da criança, quando propiciam a criança a realizar todos os seus desejos, e não pode. Ou quando nós descambamos com aquela ideia afetiva patológica. Meu filho é um anjo que Deus mandou à terra. Às vezes quando eu escuto isso, tu não sabe qual foi o umbral que ele veio. Eu digo até brincando, a minha mais nova tem uma energia boa danada. Eu digo, olha, se fizer isso, volta para o umbral, viu? Então, essa concepção de que os nossos filhos são sempre, né, são almas antigas, que têm valores positivos, mas também têm tendências que precisam ser educados. E as crianças índigo, por mais vividas, por mais espírito velho que seja, as crianças índigos necessitam de pais atentos, sem rotulá-las. Mesmo que você saiba que seja uma criança índigo, tenha recebido uma informação espiritual, que ela tenha uma missão disso, daquilo, não as rotule, para não estimular vaidades ou orgulho. Trate-as com naturalidade, embora com a atenção que deve ser dada àquele caso. Criança índigo, como qualquer criança, pede a presença dos pais, a autoridade dos pais, a amizade e o diálogo dos pais, ser amigo sem deixar de ser pai e mãe. Porque tem pai e mãe moderno que quer ser tão amigo que os filhos também esquecendo que são os pais. É tanta amizade, tanta intimidade, que na hora que precisa do pai e da mãe não tem. Até isso pede equilíbrio. Tem pai moderno que é tão amigo de, cara, vamos sair, vamos beber junto, pronto. Vamos fumar junto, que acha que isso é interagir com a amizade com o filho. Não, ser amigo é estar compreendendo, dialogar, saber como está a vida dele, porém, norteando, dando prumo e sendo firme quando necessário. A firmeza é fundamental para forjar o caráter. É claro que estamos avançando para evitar aquilo que acontecia antigamente. Sovas, torturas físicas, surras homéricas, cortar o galho da goiabeira, dar umas boas lapadas e jogar sal em cima. Isso é crime. Isso não é educação. Como os professores, né? Errou, fica de joelho no milho e ainda recebe palmatória. Atraso, isso é atraso. Agora, firmeza e cá pra nós, de vez em quando um toquezinho faz bem à saúde.
Eu digo brincando, lá em casa foram 9 homens e uma menina. Vocês imaginam quando havia discussão, quando estavam brincando, jogando bola. Na época eu era o guruzinho, que eu sou mais novo dos homens, então eu não participei desse drama. Mas quando eles tinham as discussões e as brigas, minha mãe, que era o homem da casa, porque meu pai sempre foi muito diplomático, minha mãe dizia assim: os de fora, que eram os amigos vizinhos que estavam, passe pelo lado de cá. Os meus façam a fila. Porque ninguém sabia quem tinha razão. Olha que problema. E o chinelo corria. Teve um amigo meu, coitado, um vizinho, que pegou a fila errada. Filho de um coronel. Quando levou, Dona Terezinha, desculpa, você pegou a fila errada, pronto. Depois minha mãe foi lá, falou com o pai dele, explicou a marca. Minha mãe era o evangelho de um lado e o chinelo do outro. É óbvio que com certeza não precisaremos usar mais desses expedientes. Mas a firmeza é muito importante para as crianças de hoje. Algumas crianças índigo, de tão desconectada com esse mundo, desejando mudá-la e não consegue, podem, porque não são almas ainda tão evoluídas espiritualmente, podem cair até nas drogas, tentando fugir de uma realidade que elas não aceitam. Cair no alcoolismo. Né? Por conta de quê? É uma forma de fuga. Porque não conseguem mudar a realidade e não encontram perspectiva, frágeis, em contato com a matéria, podem vir a falir na programação para eles. Embora muitas crianças índigas muito bem preparadas já estão no planeta, começando a mudança da Terra. E vão concluir a tarefa de maneira maravilhosa. Mas em apoio a essas crianças índigo, estão reencarnando também outros espíritos muito avançados. São as chamadas crianças cristal. Queremos explicar o seguinte. Em 25.000 a 25.000 anos, foi estudado por astrônomos, como inclusive o Hubble e o Huxley. Eles estudaram que o sistema solar da Terra, o Sol e todos os 8 planetas conhecidos nossos, 8 porque Plutão foi rebaixado, não é mais planeta, não é verdade? Dizem até as más línguas que coincidência, no ano em que um astronauta do Brasil foi ao espaço, sumiu um planeta. É sintomático. Pois bem, estudos realizados por astrônomos e astrofísicos chegou à conclusão que de 25.000 a 25.000 anos, a Terra gira, aproxima-se atraído gravitacionalmente por uma estrela de terceira grandeza, a bela estrela Alcíone, que fica na constelação das Pleiades, a mais ou menos 440 anos-luz da Terra. Alcíone é tão poderosa na sua estrutura íntima que ela exerce uma força gravitacional em todo o nosso sistema solar, porque os estudos astronômicos dos últimos 50 anos constatou que cada sistema solar gira próximo, submetido à gravitação de outros sistemas mais poderosos, que, por sua vez, formando a nossa galáxia, cada galáxia gira em torno de uma outra galáxia mais poderosa, formando ilhas e galáxias. Tá certo? O nosso sistema solar, ele é submetido à força gravitacional de Alcíone, na constelação das Pleiades. Pois bem, a Terra começou a penetrar, exatamente na década de 70, no campo de influência magnética de Alcíone, quando de 12 em 12.000 anos, essa penetração é de tal forma feita que Alcíone exala irradiações de fótons, que são partículas de energia fria que não emite calor, partículas menores da luz. Os fótons, então, esse jorro de fóton que parte de Alcíone, reflete o campo de frequência vibratória de alta potência, facilitando, então, a interação de espíritos altamente evoluídos que vivem naquele sistema. A Terra da década de 70 já está no período de 12.000 anos, quando ele penetra nesse campo direto dos fótons de Alcíone. E segundo Joana de Ângeles fala para o Divaldo,
É exatamente esta interação magnética que está permitindo a vinda e o reencarne na Terra de espíritos de alta envergadura, as crianças cristais, que vão ir à frente, na vanguarda do processo de transformação do nosso planeta. Em 2025, muitos desses espíritos estarão reencarnando, mais de 200 mil espíritos, com essas características de efetiva evolução. As crianças cristais, ao contrário das índigos, elas apresentam uma extrema docilidade. São geralmente mais silenciosas, compenetradas. Desenvolvem um senso de responsabilidade muito agudo. Porque elas estão em nível hierárquico espiritual muito acima das crianças índigo. Hoje elas ainda são raras de serem encontradas. Já tem um bom número. Mas daqui a alguns poucos anos, elas estarão fazendo a enorme diferença. Essas crianças cristais vão exigir menos dos seus pais, exatamente pelas conquistas evolutivas que já efetuaram. São almas extremamente maduras, que já trarão uma educação praticamente elaborada, pedindo aos pais amor, afeto, estímulo e incentivo para que elas possam cumprir a sua missão. A nós que estamos hoje aqui na carne, cabe-nos a tarefa de aplainar o caminho, de preparar o terreno para que estes espíritos índigo e cristais, eles possam realizar a tarefa pegando do ponto que devem pegar. Porque se chegarem aqui e nós não tivermos feito a nossa parte, eles terão que retardar o seu processo para fazer o que a gente não fez. Então esse é o nosso compromisso, da mesma maneira como os primeiros cristãos prepararam o caminho para que outros viessem, da mesma forma como os primeiros espíritas abainaram o caminho aqui no Brasil, Caribachutel, Bezerra de Menezes, Euríperes Barçanufo, Lins de Vasconcelos, prepararam o caminho para que o espiritismo, vencendo o preconceito, fosse o que é hoje no nosso país. E nós temos a honra, gente, a honra de servir a Jesus nesse momento de transição do planeta. Estamos já no limiar da Era Nova. Este é o período apocalíptico da humanidade. Mundo de regeneração já está às portas. Não vai demorar muito. Quem não estava preparado já está sendo retirado. Não é que vai virar um mundo de paraíso, não. Ainda viverá aqui na Terra espíritos com necessidades provacionais, mas não mais com expiações brutais. E, consequentemente, se a maioria das almas aqui reencarnando são voltadas ao bem, a atmosfera psíquica do planeta sofrerá naturalmente um saneamento. Não haverá mais umbral daqui a algum tempo. Por quê? Porque almas conturbadas, violentas, agressivas não mais estarão aqui. E como serão afastados, saneando o mundo, breve a atmosfera psíquica da Terra será límpida o máximo possível. Haverá ainda problemas, dificuldades, claro, durante um bom tempo. Nós teremos 1000 anos para consolidar o avanço significativo do planeta, começando agora. Mas, sem dúvida, atingindo o mundo de regeneração, o progresso será muito mais ágil. Porque, cá para nós, é muito mais difícil. Não é? O processo evolutivo em mundo de expiação e provas, com o peso da matéria, quantos caem e falem? No mundo melhor, mais equilibrado, as chances e as possibilidades melhorarão para um acelerar do nosso progresso. Viver no mundo de regeneração é uma bênção. É viver num mundo onde você vai poder estudar mais as coisas espirituais, onde haverá mais fraternidade e solidariedade, onde haverá um sentimento de amizade e de carinho, onde as conquistas do progresso da inteligência estarão a serviço da moral e onde as obsessões baterão em retirada. Olha que maravilha! Viver no mundo com a paisagem desta. Os espíritos têm nos dito, há algum tempo, que nós deveríamos espalhar mais e acabar com esse clichê que foi criado, inclusive dentro do nosso próprio meio, de que a Terra é um vale de lágrimas. Essa frase foi dita, inclusive, num filme. Foi tão popularizado que tem gente que, meu Deus, viver nesse vale de lágrimas. A Terra é linda.
É um planeta de paisagens belíssimas, com recursos fenomenais, com uma diversidade de vida fantástica, monumental. A única coisa em desarmonia são os homens. São os seres humanos. São as mulheres. Se nós nos harmonizarmos, atingindo o nível de educação espiritual necessário, imagina viver num planeta como esse, com tanta coisa linda, numa sociedade justa, equânime e equilibrada. Os avanços significativos, ao mesmo tempo que você, quem tem filho aqui, levante a mão só para a tua ideia, quem tem filho? É por isso que a gente tem 6 bilhões e meio de gente vivendo na Terra, tanta gente com filho. Pois bem, nós somos chamados a jogar as semeaduras no coração dos nossos filhos, estimulando, sem precisar impor, a busca de aspectos espirituais. Observemos melhor os nossos filhos, sobretudo aqueles que são adolescentes. E as crianças, elas já apresentam tendências muito interessantes para os valores espirituais. Trazem mazela? Trazem, a gente pode ver também. Mas já trazem tendências interessantes, já se preocupam demais com o outro, já se comovem com a dor dos outros. Como elas demonstram? As crianças são as primeiras a se mobilizarem quando há uma tragédia, uma enchente, elas começam a pedir às outras coleguinhas. Já vão na escola, começam a escrever, a desenhar, a chorar, a demonstrar sua tristeza pela violência, pela morte da outra. São as crianças de um novo tempo. Elas já desejam, quando entrevistam, olha, seu coleguinha morreu, elas demonstram tristeza, mas uma certa maturidade para lidar com a morte. Vocês já perceberam? Como a criança, nós adultos é que temos mais problema para lidar com a morte. A gente fica querendo esconder. Não, ela não pode saber. Por quê? Fale com naturalidade sobre a questão da vida e da morte. Para não acontecer o que aconteceu comigo. Eu fazendo a palestra sobre um livro meu, A Luz da Morte, lançando esse livro lá em Fortaleza. E toda vez que falar, porque na questão da morte, porque tinha gente não espírita, não vou falar o tempo todo de desencarnação, que é uma linguagem espírita. E toda vez que eu falava porque a morte, eu via um fenômeno, ouvia, escutava isso. 3 pancadas. Eu digo, será que é fenômeno de efeito físico? E eu falava, via 3 pancadas, foi umas 8 vezes. Ao final, quando eu terminei, várias pessoas vieram falar comigo. E no meio, uma senhora muito singela, muito simpática, disse, Frei, adorei sua palestra, aquela festa. Olhe, agora eu não suporto, eu sou espírita há 10 anos, mas falou na morte, eu bato na madeira. Eu disse, era a senhora o espírito batedor. Acho que ela fez parte da codificação, era um dos espíritos batedores. Olha, porque não consegui superar isso. A morte, mas nunca devia morrer. Mas que espírita. Se você começa a falar com seus filhos desde pequenos sobre o que é a morte, apresentando com naturalidade, elas vão encarar com muita naturalidade, porque o problema é cultural. Somos nós que criamos a visão lúgubre e passamos para as crianças. Eu me lembro que a minha filha mais velha, hoje ela está com 17, vai fazer 17 anos, ela era pequenininha, acho que tinha 2 anos, na época quando Ayrton Senna desencarnou, e eu assisti no telejornal, aquela coisa emocionante, né, o Bom Dia Brasil, aquelas imagens, tocando a música da vitória, eu me emocionei com aquele clima, né, e para piorar, bocejei, que tinha acabado de acordar, e ela brincando assim, a lágrima desceu. Ela olhou para mim, olhou para a televisão, ô pai, tá chorando só porque o homem saiu do corpo? Porque eu sempre disse a ela que morrer era sair do corpo. E para ela com a maior naturalidade. As crianças, ela tem uma espontaneidade, exatamente porque vem há pouco tempo de lá. Já sabe que vai voltar para lá. Então elas encaram com mais naturalidade e espontaneidade o fenômeno da morte. Falar para elas sobre isso é muito normal. Veja essa menina que houve o acidente do caminhão que virou. É de uma maturidade muito interessante. Claro, ficou abalada, ficou. Está cansada até pela pressão em cima dela. Mas a maneira como ela saiu, tranquilizando os bombeiros. Eu estou bem, pessoal. Uma menina que estava ali debaixo, esmagado, vendo o pai morto, ela disse, eu sabia que eles estavam mortos. O pai, a mãe e a irmãzinha, porque viu tudo parado. Então, isso é maturidade de espírito. Enquanto tem adulto que é o maior escândalo para morrer. Quer ir junto com o caixão do parente, me leve com você. Aí escorrega às vezes, cai em cima, me tire daqui. Ninguém entende o que é que ele quer. Então,
Nós somos chamados a mudar a realidade à nossa volta, educando-nos para auxiliar na educação dos nossos filhos e dos nossos jovens. O melhor educador é aquele que usa a educação primeiro em si. Como eu posso dar aquilo que eu não estou construindo em mim? Por isso que é bom ser pai, mãe e educador. Porque a gente se educa na tentativa de educar os filhos. Porque eles vão cobrar aquilo que nós estamos pedindo ele fazer para que a gente faça também. Porque pedir e fazer ao contrário do que estamos ensinando é desnudar para eles que aquilo que nós pedimos não é veraz, não é verdadeiro. A criança precisa sentir que o que eu estou passando do melhor para ela é verdade. E para sentir essa verdade, ela precisa perceber que eu uso aquilo que eu estou passando para ela. Não adianta eu querer meu filho dessa ou daquela forma, se meu filho assiste o tempo todo o meu desajuste, o meu desequilíbrio, a minha descrença, a minha falta de convicção. Filho, acredito mais em você, mas ele vê cotidianamente eu não acreditando em mim mesmo. Isso é autoeducação, que é proposta da doutrina espírita para o homem de todas as épocas e de todos os momentos. Se nós buscarmos esta autoeducação, nós poderemos ensinar aos nossos filhos a mensagem otimista por excelência e vamos poder dizer a eles, a cada dia, ensinando a eles, pelo exemplo, para que eles digam também amanhã ao abrir os olhos: hoje eu acordei feliz a cantar uma alegre canção sem tergiversar. Não vale ser triste, não pares na dor, sorri, amigo, na paz do Senhor. Olha os campos, os pássaros, as flores, a noite e os céus com os seus esplendores. A vida é bela, sublime é o amor, cantemos alegres louvando ao Senhor. Pois se um dia quiseres andar nos espaços, feliz entre os astros, envolto em luz, põe em ti mais amor e vive a lição do Mestre Jesus. Pois caminhei, sem saber aonde ir. Nestes caminhos tantas vezes me perdi, e o amor do Pai a brilhar se fez em luz, iluminando nos caminhos as pegadas de Jesus. Agora eu sei para onde eu devo ir. É só seguir, e feliz eu seguirei. Ele é o caminho, a verdade, a vida, a estrada florida, para Deus caminharei. E para as nossas crianças, dizer para elas: seja quais forem as dificuldades, meu filho, viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Eu sei que a vida devia ser bem melhor, mas será. E isto não deve impedir que repitamos: ela é bonita e é bonita. Muita paz. Obrigado.